Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Esdras viveu no V século a.C. O livro, conhecido pelo nome dele, estabelece o contexto histórico, começando uns 80 anos antes do envolvimento dele. Durante esses anos, muitos judeus haviam voltado para reconstruir Jerusalém e seu templo depois do cativeiro. Durante 70 anos de sujeição aos babilônicos, um castigo divino por causa dos pecados da nação, especialmente idolatria, estes judeus abandonaram seus falsos deuses e voltaram ao único verdadeiro Deus. Depois desta lição dura, a nação judaica nunca voltou à adoração de imagens. Mas outros problemas surgiram durante as primeiras décadas em Jerusalém. Negligência, ganância e falta de zelo contribuíram aos problemas do povo e enfrentaram muita dificuldade em completar as obras necessárias no templo e na cidade. Durante este tempo, Deus usou grandes homens como Ageu, Zacarias, Zorobabel, Esdras, Neemias e Malaquias para estimular o povo no seu serviço ao Senhor. Quando Esdras voltou da Pérsia para Jerusalém, em 458 anos antes de Cristo, ele queria contribuir ao acabamento do templo. Mas um outro aspecto da sua missão se tornou bem mais importante. É o assunto de destaque dos últimos capítulos do livro. Esdras, como Neemias e Malaquias, poucos anos depois, confrontou a cumplicidade dos judeus com o pecado. A linha de distinção entre o certo e o errado ficou embaçada. Especificamente, a separação que Deus sempre quis entre seu povo santo e os povos imundos estavam sumindo cada vez mais. O povo andava perdendo a sua santidade diante de Deus. Para poder confrontar este problema que atingia todos os escalões da sociedade em Jerusalém, Esdras precisou se preparar. Um versículo bem descreve sua preparação para conduzir o povo nas mudanças radicais necessárias para restaurar a comunhão com Deus. Diz Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Neste versículo, percebemos 3 sentidos nos quais Esdras se preparou para o seu trabalho. Primeiro, ele tinha um coração disposto para buscar a lei de Deus. Para Esdras, o estudo das Escrituras não foi um mero exercício acadêmico. Ele não olhava para os livros da lei como regras de homens, nem como instruções impessoais. Ele respeitou a palavra revelada como a lei do próprio Senhor. Segundo, Esdras tinha um coração disposto para cumprir a lei do Senhor. Séculos depois, Jesus criticaria pessoas que ensinam, mas não praticam. Infelizmente, o problema não acabou com Esdras nem com Jesus, mas Esdras não se mostrou hipócrita. Ele se preocupava com sua obediência a Deus. Não era apenas ouvinte, mas praticante da palavra, como Tiago ensina que todos nós devemos ser. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E terceiro, ele tinha um coração disposto a ensinar a palavra de Deus. Armado de conhecimento da lei e do bom caráter de um homem fiel, Esdras estava preparado e disposto a ensinar a lei aos outros. Quando ele enfrentou situações difíceis, ele não seguiu seus próprios sentimentos, nem opinião popular. Ele agiu conforme a vontade de Deus. A conduta dele seria vista hoje como fanatismo e radicalismo, mas Esdras não procurava agradar a ninguém, a não ser o próprio Senhor. Mais de 500 anos depois, outro servo de Deus disse: porventura,
Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Precisamos ser pessoas de fé e convicção, guiadas pela palavra revelada por Deus nas Escrituras. A verdade não é o produto de um voto popular ou uma decisão de senadores ou juízes. Não cabe ao homem criar a verdade. Nós, como Esdras, devemos buscar, obedecer e ensinar a verdade que vem do Senhor. 150 anos antes de Esdras, o profeta Jeremias disse: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Agora vamos para a pergunta. Primeiro, a pergunta de ontem. Qual foi a posição profissional do primeiro gentio convertido a Cristo? Gentio significa alguém de outra nação, que não era judeu. Alternativas: A, carpinteiro. B, centurião. C, chefe de sinagoga. Ou D, governador. E a resposta certa vem de Atos capítulo 10, versículo 1, onde Deus mandou Pedro a pregar para Cornélio, um centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. E a pergunta de hoje: Deus mandou que os israelitas, antes de sair do Egito, pedissem o quê dos seus vizinhos? Alternativas: A, pão e água. B, espadas. C, objetos de ouro e prata. D, ovelhas. A resposta vem no final do episódio 451, amanhã. Sempre gostei do exemplo de Esdras, porque ele apresenta um exemplo excelente para todos nós, de buscar conhecimento, de aplicar esse conhecimento na vida e de ensinar outras pessoas a vontade do Senhor. Assim, caminhamos com Deus para a eternidade, na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.